Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos nos reunir agora para juntos laborarmos na tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos buscar com um coração vazio, Senhor. Nós queremos ser enchidos com a tua vida, queremos ser trabalhados juntos nesse grande tecido que o Senhor está tecendo na vida da igreja. Senhor Jesus, nós carecemos, Senhor, da tua luz, venha nos dar direção, Senhor Jesus. Amém. A reconexão do homem com Deus. Nós estamos no segundo alimento diário dessa série. E hoje nós vamos ver a segunda mensagem desse volume. E os irmãos, eles fizeram um banner. Esse banner, ele tem aqui a mesma figura, que é a elaboração desse tecido. Por quê que essa figura ela está ilustrando a carta de Paulo aos Colossenses? No capítulo 2, por duas vezes, o apóstolo usa o termo vincular, ou seja, entrelaçar. O Senhor é como se Ele, o Pai, fosse todos esses fios da vertical, que na fábrica de tecido, no tear, é chamado de ordidura. Os tecidos verticais, o tecido não, o fio. E nós somos esses fios transversais, que estão na horizontal. É por isso que aqui, nessa figura, cada fio tem uma cor diferente. Nós temos uma formação diferente, uma origem diferente, cada um. Mas o Senhor sabe disso, e Ele está querendo nos tecer. Essa lançadeira aqui, ela que faz o tecido. É como se ela fosse o próprio Cristo, que vai nos entrelaçando. Eu gostei, as irmãs, eu vi no grupo da igreja, está fazendo também uma ilustração para as crianças. E isso vai nos ajudando a compreender a mensagem que o Senhor quer nos passar. Mas cada figura, às vezes, ela consegue ilustrar um aspecto daquilo que o Senhor está querendo nos ensinar. O Senhor Jesus, Ele gostava de usar inúmeros parábolas, histórias, ilustrações, para que os seus discípulos, os seus ouvintes, pudessem compreender. Nós temos que ser simples como uma criança. E aí, quando nessa figura
fala que nós somos esses fios transversais. E nós estamos sendo vinculados. Ah, Senhor, eu quero fazer parte desse tecido. Né? E na medida que nós tomamos posse de cada uma dessas figuras, irmãos, o Senhor vai falando ao nosso coração. A mensagem de hoje tem um título de A Palavra da Verdade. Nós, como igreja, temos várias assinaturas. Cada irmão faz a sua assinatura. E está faltando, né? Estava faltando, alguns irmãos ficaram sem. Eles falaram, não, agora eu também quero receber o meu alimento diário. Passamos para quanto? 70 assinaturas. Então, quer dizer que cada irmão vai receber daquela irmão responsável no seu grupo familiar de cuidado e multiplicação, GFCM, vai receber e vai desfrutar da mensagem. Para quem foi à conferência, essa é a mensagem 2. Talvez você não tenha tido o privilégio de ir à conferência, mas você recebeu o alimento diário. Então, quando um dos irmãos vem aqui à frente, no sábado à noite, para desfrutar da mensagem, é apenas para dar uma direção, uma síntese daquilo que nós já ganhamos durante a semana. Senhor Jesus, como eu falei, nós temos como tema dessa mensagem, dessa semana, a palavra da verdade, que está em cima do versículo 5 de Colossenses. Colossenses 1, 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E o 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aleluia. Senhor Jesus, irmãos, essa palavra da verdade, quando ela chega, ela tem que arder no nosso coração. É a palavra da verdade que faz a obra em nosso viver. Antes, nós não tínhamos acesso a Deus. O Pai habita em luz inacessível. Mas, graças a Deus, que por amor de nós, Ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus, Ele se tornou o Espírito que dá vida. E hoje, fazendo uso de outra figura, Ele é esse rio que chega até nós, o rio da graça. O Senhor, o Senhor Jesus, Ele fez essa obra
se tornar acessível a nós, porque ele veio como um canal para dispensar a graça de Deus. Ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós possamos produzir frutos, crescer em vida, para que nós possamos estabelecer o reino de Deus. Primeiro, na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu ambiente de estudo ou de trabalho. Senhor Jesus, ele proclamou, nós estamos repetindo inúmeras vezes, João 7, 37. Certos versículos precisam estar gravados em nossa mente. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Quer dizer, ele gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos que lembrar que no tempo do Senhor não tinha um som, né? Tinha que ser no grito, no gogó, né? Aí o versículo 39, o apóstolo João explica. Isto, ele disse, com respeito ao Espírito que haviam de receber o que nele cresce. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Irmãos, nós ainda não fomos glorificados. Quando é que o Senhor foi glorificado? Quando Ele morreu e ressuscitou. E se tornou o Espírito que dá vida. Mas veja só, Ele, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele se despiu do seu corpo terreno. Ele recebeu um corpo de glória, a semelhança do que nós vamos receber. Essa é a nossa esperança. Quer estejamos vivos naquele dia, quer já tenhamos dormido. Se tivermos dormidos, então nós vamos ressuscitar. Se estivermos vivos, nós seremos transfigurados. A carta de Paulo aos Tessalonicenses explica isso detalhadamente. 1 Coríntios 15 também explica que isso é um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse é um problema para nós hoje, porque nós não temos um corpo de glória. Nós temos um corpo terreno. E como tal, nós herdamos no nosso DNA
a inclinação da carne. Não é necessariamente algo pecaminoso, mas tem muitas coisas que nos atraem. Hoje mesmo eu estava revisando a mensagem, aí, de repente, chegou uma mensagem. Eu fui responder a mensagem. E ali, tinha um link. Eu já entrei para ver o link de que se tratava. Quando eu assustei, eu estava já vendo uma notícia. Nada pecaminoso. Mas eu me distraí ali um tempão. Irmãos, eu me arrependi e falei, Senhor, eu estava revisando a mensagem. Mas, irmãos, o Senhor sabe das nossas limitações. Por isso que Ele se tornou o Espírito que dá vida. Por isso que nós temos hoje acesso ao sangue de Jesus e podemos usá-lo tantas vezes quanto necessário. E nos voltarmos a Ele. Falou, Senhor, eu quero ser tecido. Um tecido útil a Ti. Que possa adornar a Tua noiva. Sim, esse tecido é para adornar a noiva de Cristo, que é a igreja. Eu quero me atirar a esse fluir de amor, o fluir da graça. Senhor Jesus. Antes, só havia um dispensador, que foi o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo como dispensador. Mas, se nós formos ver na Bíblia, há inúmeros modelos. Por exemplo, vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, 25. Fala assim, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Amém. Então aqui, quem é o ministro dispensador? Paulo. Ele estava se direcionando à igreja em Colossos. E ele foi como que o pai espiritual de Epáfras, e agora estava ministrando a essa igreja. Mas Paulo podia falar, como ele falou aqui para a igreja em Jerusalém? Não. Ele não teve essa relação com a igreja em Jerusalém. Ele se converteu na estrada de Damasco. Ele só foi lá visitar a igreja em Jerusalém. Assim também somos nós, irmãos. Nós temos uma história como ministro dispensador para algumas pessoas.
o círculo de influência muda de pessoa para pessoa. Eu posso ser um ministro da palavra para a igreja em Carlos Chagas, mas não para uma outra igreja desconhecida. E o Senhor sabe, essa é a nossa cor. Nós estamos sendo tecidos. E Ele sabe da esfera de influência de cada um de nós. Pode ser que você se converteu há pouco tempo e sua esfera de influência seja pequena. Não importa. Você precisa anelar ser esse ministro que Paulo foi, que Pedro foi, que João foi. Não preciso nem falar do Senhor Jesus, que Ele é modelo para todos nós. Oh, Senhor Jesus! Mas nós precisamos saber que o que nós ministramos é o quê? É a palavra da verdade. Não adianta eu querer ministrar algo meu, da minha natureza. Eu preciso ministrar a palavra da verdade. Ela sim é que faz a obra. Por isso que nós temos a preocupação de juntos buscarmos aquilo que está sendo ministrado. Porque assim como Paulo estava dando uma direção para a igreja em Colossos, hoje o Senhor tem usado ministros da palavra que dá uma direção às igrejas. Graças a Deus que o irmão Pedro Dong tem dado essa direção para as igrejas hoje. E ele fala, não sou eu que tenho que dar a direção, é a palavra da verdade. Então, quando nós chegamos aqui e vamos ruminar essa palavra que está sendo elaborada, nós estamos fazendo o que o rebanho faz, ruminar a palavra. Sem ter a preocupação de trazer algo novo. Nós temos que ser simples, né? E buscarmos com humildade e obediência essa palavra. Que é ela que vai fazer a obra de edificação. Senhor Jesus. É interessante, irmãos. Vamos abrir o 5º livro de Moisés, que é o Deuteronômio. Capítulo 18. Deuteronômio 18, aqui é lançado um modelo do profeta de Deus. Então, se nós anelamos ser tais profetas, tais ministros, nós precisamos ver esse modelo.
Deuteronômio 18, versículo 15, fala assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhantes a mim, a ele ouvirás. Aleluia, porque esse profeta, era o próprio Senhor Jesus. Versículo 19 fala: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. E o 20 fala: porém o profeta, que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Olha só que pergunta interessante. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou, o tal profeta, não tenhais temor dele. Em outras palavras, irmãos, o profeta, se ele é de Deus, a profecia dele vai se cumprir. Em outras palavras, terá fruto. É o que Paulo mostra em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Segunda Coríntios 3, a partir do versículo 2, fala assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Irmãos, então esta é a realidade da igreja em Corinto. Paulo podia falar: olha, eu sou ministro e vós sois o fruto do meu ministério. Em outras palavras, Paulo, ele profetizou, e o fruto do profetizar dele é o crescimento da igreja em Corinto. Aí você pode falar: mas a igreja em Corinto estava cheia de problema. Sim, o Senhor sabe disso. E o Senhor, Ele não se envergonha de nós, mas Ele quer que nós mudamos de atitude. Ele é pai. Você, quando vê um filho fazendo algo inadequado, você se entristece, mas você não joga fora o filho. Você exorta, você consola, admoesta.
você supre uma direção. É isso que o Senhor vem fazer hoje com a palavra da verdade. Nós temos a palavra logos, que é, em grego, também palavra. A palavra escrita. Mas também tem um outro verbo, que também é palavra. O Senhor hoje, Ele está nos dando uma palavra rema, em cima da carta de Paulo aos Colossenses. Senhor Jesus, a igreja está cheia de realidade e testemunho da verdade. Senhor Jesus, o Senhor, Ele está dando essa palavra da verdade para a igreja, é para que nós tenhamos testemunho, para que a gente possa dar testemunho àqueles que estão ao nosso redor. A palavra não pode ser um conhecimento intelectual para nós. Precisa ser a nossa realidade. Vamos abrir carta de Paulo ao jovem Timóteo, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2. Dois, fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo, ele se tornou um profeta, se tornou esse canal dispensador da graça de Deus. Essa carta de 2 Timóteo é o último escrito de Paulo. Ele já estava na sua última prisão, não mais uma prisão domiciliar, não mais uma prisão de caráter bem relaxado, onde ele podia receber visitas, onde ele podia conviver com os irmãos, tinha completa liberdade ali, só tinha que dar uma satisfação que estava morando naquela casa. Mas essa prisão, ele já estava condenado à morte, estava só aguardando a sua execução. E aqui ele escreve a Timóteo, que era um novo ministro, um novo profeta. Vamos ler também 2,15. Fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, se nós queremos ter parte na feitura desse tecido, esse tecido de amor, se nós queremos produzir frutos, nós precisamos ser como Timóteo. Olha o que Paulo adverte a ele. Eu vou reler o 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos ser aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Aí nós vamos ser úteis nas suas mãos. E não te engane. Cada vez mais você vai receber um convite. Às vezes o convite é simples. Faz uma oração para a gente. Às vezes é uma refeição de família. Aí aquele membro da sua família fala: fulano, você que é crente, às vezes fala até, reza aí para nós, né? Não importa, irmãos, nós temos que ter um coração de estar usando cada oportunidade, sermos aqueles que manejam bem a palavra da verdade. Às vezes é no trabalho, às vezes é numa cerimônia, não importa. Se nós estivermos buscando o Senhor vai nos abrir portas. E ali nós temos que estar constituídos com a palavra. Porque o que faz a obra do Senhor não é o nosso falar, é a palavra da verdade. E o Senhor conta com cada um de nós. Ele sabe do crescimento espiritual de cada um. É por isso que ele fala que nós somos a família de Deus. Irmãos, toda família tem gente de toda idade. Tem o vovô, tem a vovó, tem o papai, tem os recém-nascidos, tem aqueles adolescentes, às vezes rebeldes. Não importa. O Senhor, Ele está ministrando a sua palavra da verdade, para que ela venha nos transformar e para que nós tenhamos utilidade nas mãos do Senhor. Amém? E para concluir, nós vamos abrir na carta de João, capítulo 1. João 1, versículo 51. É o próprio Senhor que está referindo-se ao próprio Senhor. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa passagem, ela se refere, não vou abrir agora por causa do tempo, em Gênesis 28, onde Jacó, indo para Harã, ele acaba adormecendo no meio do caminho, tem que pernoitar no relento, usando uma pedra como travesseiro, num lugar chamado Betel. Ali, ele teve um sonho à noite, onde naquele lugar tinha uma escada, e os anjos
de Deus subiam e desciam. Ou seja, o Senhor usa essa visão de Jacó para mostrar que ele é aquela escada. É através do Senhor Jesus que nós temos hoje acesso às coisas celestiais. Aleluia, porque o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele nos colocou no lugar correto para que nós possamos ser transformados e úteis nas mãos do Senhor. E para concluir, vamos abrir no Apocalipse capítulo 3. Apocalipse, o último livro da Bíblia, 3:7. Fala: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Irmãos, o Senhor nos deu o seu nome. Nós somos conhecidos por aqueles que invocam o nome do Senhor. Nós descobrimos o quão é importante essa prática tão simples. Ela nos leva a tocar no Espírito, a tocar nas dimensões celestiais. E aqui fala que nós temos pouca força, mas uma característica da igreja em Filadélfia é que guardaste a minha palavra. Nós temos que anelar a sermos a igreja em Filadélfia. Aqui do lado, né, Teoflotone chamava-se Filadélfia. Eles mudaram o nome, né? Já pensou? Lá a igreja em Teoflotone, se não tivesse mudado o nome, seria igreja em Filadélfia, né? Mas hoje, nós temos que anelar ser essa igreja em Filadélfia. Como fazer isso? Guarde a palavra, não negue o nome. Aí nós vamos poder um dia sermos chamados de igreja em Filadélfia. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos para que a gente possa ruminar essa palavra. Tenho certeza que o Senhor também falou no coração de cada um.